Boa noite a todos. Boa noite. Aos que estão presentes aqui, também os internautas. Vamos dar início a mais uma noite de estudo, hoje contando com a colaboração do trabalhador da Casa Coimana, da Missionários, do Silvio Pavanato. E é interessante que a gente sempre desfruta desses momentos de convivência fraterna, né? Aqui enquanto dura o estudo. E eu tenho certeza que todo mundo aí, quando senta, clica aqui, se acalma, esquece os probleminhas lá de fora, os boletos para pagar, esquece tudo. Só vai lembrar disso depois que pagar o boleto lá na cantina também agora. Mas aqueles que estiverem interessados a respeito das atividades da nossa casa, ali na entrada tem os quadros com aviso, tem o pessoal da recepção, nós temos estudos na terça-feira, então é só perguntar ali qualquer dúvida. E temos, hoje vai funcionar mais uma vez a nossa cantina, que já está ficando consagrada aí, né, no âmbito de resenha do show. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga. Agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, buscando aumentarmos o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita, para que possamos, usando o nosso livre-arbítrio, fazer a nossa parte, buscar melhorarmos o nosso interior, através das mudanças necessárias, combatendo as nossas más tendências, más inclinações, e gradualmente, dia após dia, vamos melhorando, tendo sempre esse cuidado, né? Vigiando os nossos pensamentos e tendo esse cuidado de buscarmos a cada dia fazermos as coisas de maneira mais voltada para o bem, para a prática do bem, porque só através da prática do bem, da caridade, que nós vamos encontrar o nosso caminho, a direção correta para seguir, na direção da luz que conduz ao Pai. Na noite de hoje, contamos, como já foi dito, com a colaboração do nosso irmão Silvio Pavanato, que vai nos apresentar o estudo da noite, preparado adredemente, com bastante empenho, dedicação e muito carinho, para que possamos, ao refletirmos sobre o que ele vai nos falar hoje, possamos incorporar esses hábitos saudáveis ao nosso dia a dia. Rogamos a irmã Esperança e todos os mentores espirituais que trabalham conosco, que estejam dando suporte ao nosso irmão Silvio, para que o seu estudo transcorra na mais perfeita ordem. E assim pedimos a permissão para dar início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então nós convidamos o nosso irmão Silvio Pavanato, que vai nos falar do Sermão do Monte e a realeza de Jesus, né? Só um minutinho para ajudar aqui. Metemos uma falha, por isso ele vai acertando aqui. Mas a página é curtinha, não se preocupe que é rápido. O livro que nós vamos seguir agora segue em paz. Ficou pequenininho, eu esqueci aqui, ficou escondido. Né? Então hoje vamos começar pela lição 1, de Luiz Cláudio, pelo Espírito Adroaldo Modesto Gil. Agora vamos pegar o auxílio aqui da tecnologia também. Tá? O pessoal tem mania de imprimir letras pequenas aqui. O que te define? O título da nossa página. Não é a opinião alheia que determina teu valor pessoal. Se do outro esperas reconhecimento de qualquer espécie, te fazer credor passível de surpreender-se, frustrado nas próprias expectativas. Para seres apto a doar generosa e abnegadamente, será improdutivo
quão impertinente exigir das pessoas um retorno, através de expressões de gratidão, do elogio ou da deferência especial. Que te baste o amor que convertas em ação fraterna, que te sustente e haja contigo íntima pacificação, a certeza de saber-te operador na construção da felicidade de teu próximo, embora quem receba o benefício não reconheça a importância do concurso socorrista que lhe prestas. Se alguém desconhece ou desqualifica a motivação de tuas ações e intenções, se alguém é incapaz de responder-te com o mínimo respeito e carinho, deverás ter consciência de que fazes e por que o fazes, pois, afinal, somente assim saberás de ti mesmo quem realmente és. Obrigado, desculpe essa inversãozinha da ordem, mas de acordo com a matemática, né, a ordem dos fatores, né? Com a palavra, nosso irmão Silvio. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, depois de um ano e meio, de volta a esta casa. Uma satisfação imensa. Prefiro um pouquinho homenagear de forma singela o nosso grande mestre Jesus. Aproximadamente 4, 5 bilhões de anos passados, tivemos a formação do planeta Terra, segundo a própria ciência. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos relata, bem na introdução, no primeiro capítulo, as primeiras linhas, de que houve uma reunião no plano espiritual de diretores de grandes espíritos, dirigentes espirituais, coautores da construção de mundos, espíritos puros de primeira ordem, na classificação kardeciana. E nessa reunião estava presente o nosso querido Mestre Jesus, junto com os demais avatares do universo. E ali se decidiu, não apenas pela construção do nascente planeta Terra, e ali se desprendeu uma nebulosa do sistema solar para a formação desse orbe, que ele seria o responsável pela construção, pela evolução deste planeta Terra, terceiro planeta a partir do Sol. Ele seria o responsável pelo seu desenvolvimento, seria o responsável pela sua estruturação física, seria o responsável pela sua construção da vida neste orbe. O nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a posição de governador planetário, de construtor deste plano, trazendo exemplares de vida das mais variadas regiões do universo, implantando o princípio inteligente nas suas mais variadas expressões aqui neste orbe. Então, este planeta, ainda em construção, sob a batuta e a direção do nosso Senhor Jesus Cristo, até os dias atuais, até os fins dos tempos, quando o nosso planeta cumprirá a sua missão no concerto da evolução humana dos filhos de Deus como um todo. Se nós olharmos o planeta Terra e analisarmos a sua beleza, os mares, as montanhas, as diversas regiões climáticas, o seu relevo, a sua vida extremamente rica e vasta, nós podemos ver um pouquinho do trabalho de Jesus com as bênçãos de Deus. É o supremo arquiteto, é o supremo engenheiro, é o supremo matemático, é o supremo físico, é o supremo geólogo, é o Senhor da vida nesse plano. Daí nós podemos começar a ver a dimensão imensa deste grande Espírito, Espírito de primeira ordem,
e a extensão um pouquinho da sua imensa humildade quando aqui veio. Então, esta beleza toda do nosso planeta, a vida a qual nós estamos servindo através da misericórdia divina, através de inúmeras e inúmeras encarnações, nós temos como nosso Senhor direto, nosso querido Mestre Jesus. Mais tarde, foi feita uma segunda reunião, segundo ano, com os mesmos diretores universais, os mesmos dirigentes, coautores e construtores de mundo. Definiu-se que este grande Espírito de Jesus Cristo, viria até o planeta, trazer a transformação moral, promovendo a condição planetária de um plano primitivo para um plano de provas e expiações. E ele veio na periferia do Império Romano, se estabeleceu na região da Palestina, na confluência do Oriente e do Ocidente, uma região estratégica do ponto de vista comercial, no seio do povo judeu, talvez o povo mais endividado do planeta. Capelinos que vieram para cá, os judeus, 3.700 anos, 3.500 anos de conflito, de confusões, até os dias atuais. E ele não escolheu esse povo aqui, o povo mais endividado, que são os princípios do minério. Além do mais, Jesus Cristo foi precedido por grandes profetas sob a tutela de Jesus neste mesmo povo. E ali ele veio, na região da Galileia, na região mais pobre, mais discriminada pelos doutores da lei, uma posição absolutamente singela, uma estrebaria, acompanhado do seu pai, um senhor de idade, um carpinteiro, fragilizado, a sua mãe jovem, bonita, mal saindo da adolescência, e aquela criança ali, esse espírito construtor de planos, de planetas ali, solitário, naquele rincão de um deserto árido, numa região absolutamente inóspita, que é aquela região do Oriente Médio, expressando primeiramente a sua humildade e nascer numa condição absolutamente singela e simples, para trazer a boa nova a todos nós, trazer a lei do amor pela primeira vez na história evolutiva deste planeta. Veio uma região, como nós dissemos há pouco, estratégica. Por que estratégica? Porque o comércio Oriente e Ocidente, promovida por Roma, obrigatoriamente teria que passar por ali. Então as lições do Evangelho iam para o Oriente, as lições do Evangelho iam para o Ocidente, e disseminaria mais facilmente as diretrizes estabelecidas pelos construtores do universo, a divulgação da Boa Nova do próprio Evangelho. Ele veio, como nós dissemos, chegou na idade próxima, aos 30 anos, 33, 32, 29, há algumas divergências em relação a esse período, mas pouco importa. Em determinado momento da sua pregação, ele anuncia aos seus apóstolos, não apenas os 12, mas as dezenas de apóstolos, conhecidos e desconhecidos, que tiveram um papel também central na divulgação das Escrituras Sagradas, que ele faria um grande anúncio a toda a humanidade. Ele iria trazer a palavra de Deus, as leis universais imperecíveis, que não se modificariam, porque eram perfeitas, vindas do Criador, aquilo que vem de Deus é perfeito, não é instável. Ele fez: meus filhos, divulguem que farei um grande anúncio a todos dessa terra,
os companheiros de boa vontade deverão estar presentes indistintamente, quem quer que seja. E lá esteve, na data aprazada, para esse grande anúncio. Nas regiões de Cafarnaum, próximo ao Monte Curuatim, ali ele anuncia o sermão dos sermões, o sermão das alturas, o sermão do monte, em que eleva o nosso planeta Terra, a condição primitiva, para a condição de um planeta de provas e expiações. A lei do amor foi anunciada nesta data. Judas, eufórico, mestre, irá com o seu poder expulsar os romanos, irá proclamar o povo judeu, o povo de Israel, a sua primazia perante todo o universo. Uma grande decepção. Ali ele presente, no início de tarde, escaldante, naquele sol do deserto da Galileia, aquela multidão imensa, romanos, curiosos, fariseus, ansiosos em saber o que ele ia dizer, como incriminar este homem, os simples e os humildes, desesperados, esperando uma palavra de consolo para as suas fragilidades, para as suas inseguranças, para as suas dores morais e físicas, mais ou menos como nós hoje, 2000 anos depois, buscando um lenitivo, buscando uma palavra, um consolo, que console o nosso sentimento e que possamos sair daqui, se possível, libertos das nossas próprias mazelas. Venham até mim, meus filhos, que eu vos consolarei, darei a palavra de consolo, para que vocês possam usar esta mesma palavra, introduzir nos seus sentimentos, modificar a essência de cada um e semear o bem àqueles que estiverem à sua própria volta. Ali ele começa a falar. Fenômenos físicos aconteceram neste momento. Alguns espiritualistas, não apenas do espiritismo, diziam que a voz dele ecoava por todo o planeta, no plano espiritual, como se a voz dele também ecoasse num grande Big Brother, uma espécie de cadeia terrena de rádio e televisão. Outros irmãos de outros idiomas entendiam o que ele falava, como se houvesse uma tradução simultânea, um fenômeno físico de altíssima expressão, inédito nesse orbe. E é possível que isso tenha acontecido? Sim, é possível. Certa feita, o livro de Disparsanufo, numa das suas orações na parte da tarde, às 18 horas, toda a vila de Sacramento ouviu a oração dele a quilômetros. Imagine o mestre, será que não foi possível que tivesse isso acontecido? E ele inicia o Sermão do Monte, conclamando todos os aflitos, dizendo que felizes são vocês aflitos. Aqui estou para trazer a consolação, para estabelecer para os senhores, para vocês, que existe uma vida futura, que há perspectiva, que viver vale a pena, que sofrer vale a pena, que passar pelas mazelas piores possíveis vale a pena, que a causa das iniquidades, dos sofrimentos de vocês é a ignorância das leis divinas, que esse sofrimento pode estar no passado, portanto espiando, pode estar no presente, na maioria das vezes, é o que acontece conosco, que não há motivo para o suicídio, para a loucura, que esse é um momento importante em que o Pai, através da sua infinita misericórdia, isso é convalidado por Kardec no Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação? É estarmos aqui, exercitando neste corpo de carne as oportunidades de evolução, de crescimento e de libertação e de purificação da nossa própria alma. E disse mais,
foi além, que a felicidade não é deste mundo, que a verdadeira desgraça é quando nós machucamos o coração do nosso semelhante, do próximo mais próximo, do remoto ou mais distante, porque todos nós somos irmãos. E o povo chorava. Khalil Gibran fala que todos os presentes se ajoelharam instintivamente perante essas palavras maravilhosas e inéditas deste órgão. Grande Khalil Gibran, autor libanês, cristão, numa das suas obras, dos seus livros. E que a verdadeira desgraça está lá no próprio Evangelho. É quando nós assumimos uma posição de egoísmo e de vaidade como a locomotiva da nossa própria existência, colocamos os interesses egoísticos, materiais, na linha de frente, na conduta, no procedimento da nossa própria vida. Ele foi além. Neste sermão maravilhoso, neste conjunto de regras que ele estabeleceu, de princípios que vão nortear a interpretação do nosso Evangelho quando nós tivermos dúvida. Felizes são vocês, meus filhos, pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Naquela acepção daquela época, pobre de espírito significava um indivíduo que não conhecia a lei mosaica, a Torá ou o Velho Testamento, na condição dos fariseus. Você é um pobre de espírito, não conhece a Torá, não conhece as velhas Escrituras, as palavras dos profetas do passado. Jesus bateu de frente com esse povo o tempo todo. Hipócritas, como dizia, a todo instante. Pobres de espírito são vocês, meus filhos, humildes, ignorantes, que desconhecem o Evangelho, mas também desconhecem o egoísmo e o orgulho, como conhecem os ditos doutores da lei. Então, o primeiro princípio que nós devemos construir em nossa existência é a humildade, porque aí nós passamos a nos conhecer. A humildade coloca em harmonia a nossa consciência com a nossa realidade de vida, com a nossa postura, com o nosso comportamento, com o nosso ser e com a nossa consciência diária. Não há conflito. A humildade nos coloca em condição de reconhecermos as nossas falhas. É o primeiro passo para a nossa própria reconstrução íntima. E a partir do instante que eu construo, trabalho a humildade, eu vou purificar meu coração. Jesus foi além, deu outro passo. Felizes são aqueles que têm a pureza de coração, pureza de sentimento. A humildade e o reconhecimento das próprias mazelas, das próprias tragédias. E ao colocarmos como condição o trabalho para desenvolver essa reconstrução íntima, nós estaremos purificando o nosso sentimento, nós estaremos purificando o nosso coração, porque um coração sujo alimenta palavras ásperas, um coração sujo alimenta a inveja, um coração sujo alimenta o egoísmo, um coração sujo alimenta a vaidade, um coração sujo alimenta a prepotência, um coração sujo alimenta as discórdias, as guerras, as separações, as cisões que comumente vemos na própria sociedade, a começar dentro da nossa casa, a começar pelo nosso local de trabalho. Os conflitos que existem na humanidade hoje é fruto da poluição que existe dentro do sentimento de cada um. Eis a grande missão de Jesus: trabalhar pela purificação da alma, do sentimento, que é o trabalho do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz Kardec, na sua transformação moral. Eu digo e repito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não o que ele conhece do livro dos Espíritos, não o que ele conhece do Evangelho,
não as 16 obras de André Luiz, ou a série psicológica de Joana de Ângeles. Pode conhecer tudo isso, mas se ele não tem a transformação moral, ele não é um verdadeiro espírita. Então a função da casa espírita, a função do dirigente espírita, é exemplificar com a sua própria transformação moral, que é a verdadeira crise que passa a nossa humanidade. É uma crise moral. Existe tecnologia para tudo, existem leis para tudo, existem soluções técnicas para tudo, mas a corrupção destrói tudo isso, e a corrupção está no sentimento de cada um. Então, o papel do espírita é levar adiante a palavra de Jesus Cristo, é levar adiante a maior caridade, que é a divulgação do próprio espiritismo, sobretudo no seu aspecto moral, evangélico, com a filosofia e a ciência, dando embasamento à leitura trazida pelo nosso Mestre Jesus. Assim procedendo, construiremos em nossa alma a brandura e a pacificidade. Essa brandura vai nos dar doçura, que irá levar a concórdia, a começar dentro das nossas relações pessoais. A doçura nos levará à paciência, que é uma virtude complicadíssima, uma virtude difícil de ser levada, é uma empreita complicada dentro dos nossos lares, a começar dentro das nossas relações de trabalho, dentro das nossas relações de amizade, em que não aceitamos o ponto de vista de ninguém que não concorde com os nossos pontos de vista. A resignação, a aceitação das diretrizes estabelecidas pelo alto, que é a prova da nossa fé, que é o combustível que nos eleva, que nos faz crescer, que nos coloca adiante, seja no trabalho que for de reconstrução da reforma íntima, porque temos a perspectiva da vida futura trazida por Jesus, quando abençoa a aflição logo na abertura do seu sermão. A fé que nos dá força de trabalho, seja material e espiritual. É a resignação com a fé. A fé nos traz disciplina. A fé nos traz método, importantíssimo para a nossa própria evolução. Isso tudo, meus amigos, colocados no Sermão do Monte. Coração puro, pacificidade, doçura. Nós vamos desenvolver a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles a quem nós devemos cultuar a misericórdia, que é a reconciliação com os nossos inimigos. Isso atordoou todo aquele povo. Simplesmente o Mestre Jesus derrogou a lei, dente por dente, olho por olho, e estabeleceu o perdão como um instrumento de evolução e de libertação, colocando a misericórdia como um mecanismo de contato, a misericórdia como um mecanismo de relação interpessoal, a misericórdia para consigo mesmo, ao perdoar as próprias mazelas. Afinal, temos que nos perdoar, temos que nos amar, para que possamos perdoar e amar o nosso semelhante, para que tenhamos energia suficiente para servir. Porque estamos aqui, você não sabe o que está fazendo nessa terra? Não tenho a menor noção. Sirva, ajude o próximo. Está de bom tamanho. Você está melhor que 99% de todo mundo. Mas eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Auxilie. Não se preocupe, vá auxiliando. Vá auxiliando. Se coloque à disposição para ajudar. Vai, que vai dar certo. Vai aparecer. Caridade é um instrumento. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Como que eu vou ajudar meu semelhante se eu não tenho energia para me ajudar a mim mesmo?
Eu preciso me harmonizar. Eu preciso colocar a minha consciência com a minha realidade de vida. Para isso eu preciso ter humildade. Com humildade eu purifico meu sentimento através da reforma interior. Vou atingindo a brandura e a pacificidade. Vou construindo a misericórdia. Logo, esses preceitos estabelecidos por Jesus são bases, são sustentáculos da verdadeira caridade. Então a caridade ela passa pela construção de nós mesmos, através da reforma íntima. Muitos tentam fazer a caridade sem essas condições. Primeiro impacto, larga a mão. É um mês, eu não vou mais na casa porque lá tem fulano, só critica. Fui convidado para fazer sopa, não sei o que, mas fulana fica me atazanando com a forma com que eu mexo a sopa, ou a comida, o tempero. Eu vou dar passe e fulano cisma do jeito que eu dou passe. Porque esse mês eu não doei e fulano já olhou torto para mim lá, eu não vou mais. É um direito que você tem. Só que o prejuízo é teu. Vocês não vão encontrar casa nenhuma que vocês não tomem cacetada na cabeça. Em lugar nenhum. Essa é uma realidade. Então querem fazer caridade? Não espere. Se preocupe com Deus. Tenha medo de Deus. Preste em conta para Deus. O que Ele acha ou ela acha tem alguma importância? Sim. Como uma finalidade crítica. Será que eu estou errando? Eu devo levar em consideração a crítica. É construtivo. Faz parte do processo da construção da humildade. Mas eu devo, sobretudo, prestar contas, me interessa, única e exclusivamente, a Deus. Agora, se eu coloco a referência àquelas pessoas que estão à minha volta, me desculpe, estou falando especificamente para os espíritos. Isso serve para qualquer lugar. Não vai trabalhar em lugar nenhum. Não vai. Misericórdia significa indulgência. O que é indulgência? A indulgência, meus amigos, é ser suave em relação ao teu próximo. Chega uma crítica, olha, fulano, você soube de fulano, fez isso, tal, isso. Não, veja bem, não é bem assim. Calma, ele também tem virtude. Olha, outro dia ele fez uma coisa tão bonita que eu achei legal. Quer dizer, você está sendo indulgente, colocando um pano quente. O que acontece muitas vezes? Você soube de fulano? O que foi? Aconteceu isso. Da missa não sabe a metade. Põe fogo. Coloca mais problema. Qualquer trabalho de caridade começa a ruir dessa forma. São as fragilidades morais que destroem qualquer espécie de trabalho. Seja no campo da matéria, numa empresa, numa organização, seja numa casa espírita, numa casa evangélica, católica, explode. De vez em quando dá umas explosões, cisões. Né? Por quê? Porque houve choque. Não houve diálogo. Não houve um trabalho de sentar de forma madura e tentar uma conciliação em relação ao processo. Isso é normal. São divergências. Temos necessidades evolutivas diferentes. Temos idades espirituais diferentes. Portanto, não há como sermos iguais em absolutamente nada. Temos encarnações diferentes, planejamentos reencarnatórios diferentes. Portanto, estabelecer numa sociedade igualdade, seja material ou espiritual, é absolutamente impossível. Leonardo Arne tem uma necessidade espiritual diferente da minha, que é diferente da Alessandra, que é diferente do Vasco, do Flamengo, Fluminense e do Palmeiras, meu time, do Márcio, lá na crista da onda. É diferente. Graças a Deus o Palmeiras tem encarnações passadas muito boas, está colhendo. Já o Botafogo cometeu muito crime no passado. O Vasco, então, nem se fala. O Vasco veio, meu Deus do céu, para sofrer tudo isso daí. Minha mulher aqui é vascaína.
fiel pra caramba. Não desista. É isso, continue comigo. Firme. Tem bastante fé. Fé, tem uma fé louca. Então reconciliar com o seu adversário. Jesus não falou, não brigue com o seu adversário. Não fique magoado com o seu adversário. Quando ele fala reconcilie, ele admitiu que você brigou, que você ficou magoado, que você ficou de beicinho, que você puxou o dedinho, fez tudo isso. Mas estabeleça um critério de reconciliação. Senão, ele pode estar nas nossas costas, esse inimigo, lá na frente. Esposa, esposo, filho. Aquelas pessoas complexas que toda a família tem. Vós sois o sal da terra. Gente, essa é uma passagem tão linda do Sermão do Monte, pouco conhecida. Vós sois o sal da terra. O sal é um elemento químico extremamente estável. Não se degrada, não estraga. Pode deixar no sol, na geladeira, na rua. Ele está lá do mesmo jeito. Daqui 1000, 2000, 5000, 10.000, está do mesmo jeito. O indivíduo que se fortalece espiritualmente é como se ele construísse o seu sentimento de sal. Por quê? O indivíduo forte moralmente, ele não se degrada moralmente, como sal. Então vós sois o sal da terra. Vós que me seguis, que busca o Evangelho incessantemente, que busca a própria reformulação íntima a todo instante, que se volta para si reconhecer, é o sal da terra, que vai temperar, que vai dar o sabor por onde passa, que deixa a sua marca. Olha que coisa linda que Jesus coloca. Mas ele não parou por aí no sermão. Amai os vossos inimigos. Meu Deus do céu, há 2000 anos, amai os vossos inimigos. Ofereça a outra face. Dê a oportunidade àquele que te ofendeu. Estabeleça o perdão. Faça a sua parte, mas ele não me perdoou. O problema é dele, não é seu. É a harmonização completa da própria estrutura social, seja ela qual for. Hoje é difícil, é muito complicado. Imagine há 2000 anos ele falar uma coisa dessa, uma magnitude imprescindível, inigualável, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Faça caridade, só interessa a Deus. Como nós dissemos no princípio, a mão direita não pode saber o que faz esta. Olha que coisa séria. A mão esquerda, que faz parte do meu corpo, não pode saber o que é a mão direita, faz parte do meu corpo. É o sigilo total. Só interessa a Deus. Conhece a história do Jorge? Lá do Chico Xavier? Jorge era um sujeito estranho. Um negão, 2 metros de altura. Alguém conhece a história dele aqui? Não? História linda. E o Jorge era falador. Falava. E ele era catador de lixo. Lá naquela época. Lá em Uberaba. Catava lixo para tudo que era lado. Chegava à noite, ele trabalhava o dia inteiro de domingo a domingo. Tanto é que ele era meio matusquela. Não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Jorge trabalhando. Mas Jorge, hoje é Natal. Hoje não é dia. Nosso Senhor está trabalhando. Olha o sol vindo para nós. Olha o vento. Olha a natureza. Está trabalhando. Ele não parou. Por que eu vou parar? Vai de sabedoria. E o Jorge. Chegava essa hora, o Jorge parava com o carrinho na porta do Chico, suado, com calor. Ele entrava no salão. Aquilo descendia de uma tal forma que destruía o ambiente, o mau cheiro do Jorge. E ela entrava falando alto. Fulano, se pensou mesmo quando entrar alguém aqui na minha palestra?
Falou, Dona Ivone, que prazer. Você pensou, para tudo, não para? Cláudia, você está aqui, Cláudia. Viu aquela coisa toda? Não vai interromper? Eu tenho certeza que 80% da gente vai ficar louco, inclusive eu. Vai ou não vai? E o Jorge chegava. E ele ia direto até o Chico. Ficava do lado do Chico, Chico psicografando. Terminava psicografando. O Chico levantava, abraçava, beijava o Jorge e falava aquela indignação com o Jorge. Chegou um dia, o Emmanuel falou o seguinte: Chico, o negócio é o seguinte, o Jorge, quando chegar na casa espírita, vai parar tudo. Se você estiver psicografando, nós vamos interromper o teu trabalho. Mas como assim vai parar? Você vai dar atenção para o Jorge. Se o Jorge ficar meia hora com você, você vai atender ele meia hora. Se o Jorge ficar 40 minutos, você vai atender 40 minutos. Se o Jorge ficar 1 hora, você vai atender 1 hora. Mas e o povo? É ordem. Imagina o Emmanuel chegar e dizer, é ordem. Mas é ordem. Acabou. E o Jorge, claro, chegava, parava tudo. Jorge chegou. E agora? O Chico caía a caneta na hora. Parava a psicografia. E o Jorge ia embora e voltava tudo. E o povo, meu Deus do céu, vamos ter que dar um jeito nesse Jorge. Depois de um tempo chegou o Emmanuel de madrugada. Entrou no quarto do Chico. O Chico fazia oração 5 horas da manhã. Chico, providencie um caixão que o Jorge faleceu. Ele está lá no barraco, sozinho. Precisa de um caixão para você fazer o velório dele. Urgente. Mas, Emmanuel, por que tudo isso? Chico, Jorge, na adolescência, chegou para Jesus e falou o seguinte: Jesus, eu vou me dedicar até meu último dia de vida a fazer caridade. Domingo a domingo. Mas eu peço uma condição para o Senhor: que só o Senhor e Deus saibam. Mais ninguém. Só o Senhor e Deus saibam. Se vira. Me arranja alguém que eu possa doar esse dinheiro do meu trabalho de catar lata, catar lixo e encaminhe para as instituições. Eu não quero aparecer. Fantástico. Décadas esse homem trabalhou de domingo a domingo, queimando lata, o que sobrava. Todo aquilo que ele arrecadava, ele passava para as pessoas repassarem para as instituições. Ele parava, benzia, achava um remédio no lixo, via se estava com a data de validade, dava para uma pessoa que estava precisando. Jesus veio pessoalmente fazer o julgamento do Jorge. Vocês querem que Jesus venha buscar vocês? Querem? Sim ou não? Estão vivos que nem o Jorge. Vamos começar hoje? Vamos? Amanhã, vamos fechar o quadrado? Vamos fechar um acordo? Hã? Melhor não, vamos deixar para depois, né? Vamos continuar a palestra. Isso aqui não funciona. Segunda-feira? Certo? Esse levou a sério que a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Muito a sério. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, é impossível nós servirmos a matéria e ao espírito ao mesmo tempo. A matéria é um instrumento de nossa evolução, de nosso crescimento. Estamos aqui na matéria, devemos respeitá-la, tratá-la com dignidade, multiplicá-la com coerência, com inteligência, com sabedoria e com responsabilidade, mas a finalidade é a evolução espiritual nossa, de cada um de nós. É através da matéria, porque nós seremos responsáveis. E como depositários fiéis, a matéria que nos foi confiada, devemos prestar conta. Que fizesse na Terra com a matéria que eu te dei? Construísse a tecnologia, o progresso, o desenvolvimento intelectual, cultural, material da sociedade a qual você vivia?
Essa casa ela existe porque houve e há um trabalho material, portanto a matéria é importante. A internet é um trabalho intelectual material. Esse laptop é o mesmo processo. A roupa que eu visto. Então a evolução da humanidade ela passa necessariamente pela evolução da própria matéria e da condição da matéria. A miséria deve ser uma condição consciente, não como consequência. Aí nós vamos construir a caridade moral e a caridade material. Caridade material é aquela que nós trabalhamos materialmente para a evolução da matéria. Não deixa de ser evolução e não deixa de ter seu mérito divino. E a caridade moral, paciência, resignação, coragem, disposição, palavra, consolo, gesto, atitude, quietude, silenciar-se nos momentos mais adequados, que é bom. Não deixa de ser um processo de caridade. Não se preocupe. Jesus não falou no Sermão do Monte: olhai as aves do céu. Nada tecem, nada fiam, nada planta, mas o Pai dá o seu alimento. Ou seja, nós temos o necessário. Mas a nossa vaidade, o nosso orgulho, muitas vezes, faz com que as nossas posturas, o nosso comportamento, haja atropelos no campo da sexualidade, no campo do dinheiro propriamente dito, no campo do poder, usando de forma temerária para oprimir, se sobrepor, alimentando o ego e o orgulho. Mas para que nós libertemos da matéria, precisamos abraçar a matéria. É fácil nos isolarmos. Chega a ser até um gesto de egoísmo. Para eu me libertar do vício, eu tenho que estar próximo do vício. Um vício que eu construí através de uma repetição incessante com este mesmo vício. O vício nada mais é do que repetição de alguma coisa. Eu repito, eu vicio. Vou ter que desviciar aqui mesmo, onde eu viciei. Não vem destruir a lei. Diz, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espírito, não vem destruir a lei, sim complementá-la, ou seja, vamos unir a lei de Deus com a lei física, estabelecida pela própria ciência. Que a lei física foi trazida por Deus. O cientista nada mais descobre uma lei física através da pesquisa da lei de Deus no campo da natureza. A lei da gravidade é uma lei física. Inventada, criada por Deus, sim ou não? Não há dúvida. Então há uma conciliação da lei moral com a lei física. Que o Pai é o mesmo, o Criador é o mesmo. E não há divergência na obra divina. Sermão do Monte, gente. Olha que espetáculo. E ele encerra o Sermão do Monte, que é vastíssimo, gente. Eu peguei uns pontos só, principais, que intuitivamente eu coloquei para abordar com os senhores. Ele encerra o Sermão do Monte proclamando que o Pai Nosso é de todos nós, que Ele está nos céus infinitos, nos multi-universos. Ele santifica o nome dEle, porque eu respeito a lei de Deus. Venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós a tua lei, a tua regra, trazida por Jesus, para que estabeleçamos a harmonia entre todos nós. Seja feita a tua vontade, aqui, como em qualquer canto do universo. O pão nosso, não só o material, através do trabalho, a oportunidade de trabalhar, mas o pão nosso espiritual, que dentro da seara espírita, é o estudo, é o livro, é a busca do conhecimento e, sobretudo, pela reforma interior. Repito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Ou seja,
Eu preciso desenvolver a misericórdia, o perdão pelo meu semelhante, para que eu possa receber a misericórdia do Pai, o perdão do Pai. É condição sine qua non. Quando proferimos o Pai Nosso, devemos, com muita dor e sofrimento, lembrar dos nossos inimigos, das pessoas a qual nós temos diferenças, invejas, dissensões, divisões, processos de toda ordem, porque esse é um ponto de desarmonia. Portanto, fere o princípio universal da natureza, que é a harmonização entre os seres do próprio universo. O universo é harmonia, nós somos filhos do universo, somos criaturas divinas. Devemos nos harmonizar com aqueles que estão à nossa volta, pelo menos fazer o nosso papel. Não nos deixeis cair em tentação, as tentações materiais, que nós temos sintonia, que nós desenvolvemos no percurso da nossa evolução, são defeitos que criamos, porque nascemos na fase hominal, simples e ignorante. Desenvolvemos as maledicências ao longo das encarnações, desenvolvemos os vícios ao longo das encarnações. Então devemos sanar esse vício, sanar essas deficiências ao longo das encarnações, porque nós somos filhos de Deus. Os equívocos que trazemos do passado são desenvolvidos por nós. Não há defeito de fabricação. A obra divina é absolutamente irretocável e perfeita. Mas livrai-nos de todo o mal, de toda a maldade, sobretudo daquela que existe dentro de nós. Dando uma palestra outro dia, em uma casa aí, vou repetir uma passagem que aconteceu comigo, a Alessandra sabe aqui. No tempo de faculdade, eu fui almoçar na casa de uma família de muçulmanos. Eu, extremamente curioso para conhecer. E depois desse almoço, nós iríamos fazer um trabalho de faculdade, já monografia, coisa desse tipo, se não me engano. E aí nós almoçamos tudo. E ao sairmos da casa, o senhor olhou para o filho e falou: vai com Deus e que Deus te proteja de você mesmo. Vai em paz, repetindo, e que Deus proteja você de você mesmo. Eu entrei no elevador, o que teu pai quis dizer com isso? Pô, você que é cristão, cara, Jesus falou a cada um segundo suas obras. O mal que acontece comigo é semeadura minha e algum ponto da minha existência, seja lá quando for. Olha que coisa linda. O que a gente faz? Vai, filho, vai em paz, que Deus te proteja contra os maldade do mundo. Se você tiver sintonia, você vai se sintonizar. Viu ou não? Não é? Já começamos a terceirizar o problema. A culpa. A culpa é do outro. É a má companhia, é a má gestão, são as más escolhas por influência. A base moral está trágica, que é a grande crise. É o materialismo inoculado na nossa juventude. É a bateção de cabeça. São os questionamentos que estão no próprio Evangelho. Se seguíssemos, e estamos colhendo os frutos das nossas próprias iniquidades e omissões. Ele encerra, meus amigos, com essa oração maravilhosa. É a oração dominical. Passaram-se reis, rainhas, imperadores. Estão aí nos livros históricos. Estão ou não estão? E Jesus está aqui hoje com a gente, vivíssimo. Eles são lembrados no momento de um estudo,
de um concurso, de uma prova. Ele não, ele é lembrado diariamente. Por isso é a sua realeza. Ele é o verdadeiro rei. Essa figura magnânima, distantíssima da nossa compreensão, do nosso entendimento, só temos a certeza de que ele é fruto da lei do amor, um espírito puro, governador planetário, que ficará conosco até o fim dos tempos, que não passará ceitil por ceitil, até que se cumpra toda a lei divina. A terra não passará, até que o último cumpra a sua parte aqui neste plano, até que ela seja reabsorvida pelo próprio universo e a concerto das evoluções possa prosseguir. Este avatar que encerrou no dia 25 de dezembro, por 6 anos, as batalhas da Segunda Guerra, dia 25 de dezembro, os dois frontes, ocidental e oriental, o eixo contra os aliados, naquela data não havia bombardeio. Instintivamente, respeitosamente, silenciavam os seus frontes. Os tanques Panzer, os Tiger, na República Soviética, desligavam os seus motores. Os T-34 soviéticos também. Na Primeira Guerra, nas regiões a nordeste da França com a Alemanha, na região da Alsácia, todo esse processo das trincheiras também se encerrava na data do seu nascimento. Não é o rei? Esse é o rei. É o verdadeiro rei. Com essa singela homenagem, falando um pouquinho do Sermão do Monte, esse corpo de princípios e regras sólidas, presentes em Mateus e esparsamente em Lucas e em vários dos seus evangelhos não oficiais, os chamados evangelhos apócrifos, que dá sustentação a toda a sua teoria evangélica. Quando os senhores tiverem dúvida com alguma coisa, peguem alguma passagem do Evangelho, do Velho e do Novo Testamento, confronto com o Sermão do Monte. Se tiver em consonância, é bem provável que seja verdade. Se não, fiquem com o pé atrás. É a base do porvir. É um monte. São as alturas que nos elevarão para a nossa própria libertação. Que Deus abençoe todos vocês. E não esqueçam de cultuar o Evangelho no lar. De exemplificar. Difícil demais. Ainda mais nesses momentos em que nós estamos sendo exigidos, em todas as circunstâncias, familiares, em termos de trabalho, em termos sociais, a humanidade como um todo, passando por gravíssimas transformações, acúmulos daquilo que não se fez em encarnações passadas. E nós espíritas, os últimos chamados, que lamentavelmente nos recusamos a trabalhar no passado da seara do Evangelho, temos o trabalho acumulado nesse instante. Portanto, arregacemos as mangas, levantemos a bandeira de Jesus, tentemos dar as mãos a todos aqueles bem-aventurados de boa vontade, evangélicos, espíritas, católicos, ou mesmo aqueles ateus, mas que fazem o bem pelo próximo, tem a sua importância, mais do que qualquer um. Para encerrar, se você não sabe o que você está fazendo aqui, sirva. Apenas isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós agradecemos ao nosso irmão Silvio por essas informações, né, que a gente vê que foi preparado com muito esmero, né? Claro que requer um pouco de conhecimento de história, etc. Bom, deve ter sentado bastante nos bancos escolares, muito almoço para os muçulmanos e tal, né? Para depois fazer o fecho no trabalho de monografia, encerramento do curso. Então, eu acredito que todos nós tenhamos recebido muitas informações e agora só temos uma coisa a fazer, refletirmos, né, sobre o que foi dito, ver o que serve para cada um de nós, né, o que é interessante. Mas com certeza
tudo que aqui foi falado é importante para o crescimento moral e espiritual, como ele ressaltou, né, várias vezes aqui. Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral. Então, de nada vale você, né, saber muita coisa, mas se corromper aí no dia a dia. Então agradecemos mais uma vez em nome da KS pela disponibilidade do nosso irmão. Leve o nosso abraço lá para o Grupo Missionários da Luz, para que, inclusive, numa próxima oportunidade, né, Dona Lúcia aí faz os convites, possa trazer novamente o nosso irmão aqui para que a gente, juntos, possamos aquilatar esses conhecimentos para botar em prática. Mais uma vez, então, vamos elevar o pensamento ao Pai, a Jesus, o Rei dos Reis, né? Agradecendo por esta oportunidade. Poderíamos estar em outros lugares agora, mas não viemos aqui. Somos privilegiados por aqui estarmos escutando esses ensinamentos, buscando incorporar esses hábitos através da repetição, para que possamos nos transformar intimamente para melhor. Isso só passa por uma prática, prática do bem, prática da caridade. Mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos, compartilhando esta energia saudável, positiva, preparada pelo plano maior. E que daqui possamos levar essa paz interior, essa consciência de que cabe a cada um buscar, através do seu esforço, a sua melhora, a sua evolução moral e espiritual. Que Deus nos proteja e ilumine a todos. E ainda uma precezinha final para os nossos irmãos lá do sul do país que estão passando por um problema de enchentes. Que Deus tenha misericórdia e ajude a todos os necessitados. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos e aqueles que desejarem tomar